as oportunidades. Deus é bom. Às vezes a gente se prepara, né, estuda, a gente pesquisa, mas o Senhor às vezes não dá confirmação. Só nos 45 do segundo tempo Ele faz isso, como aconteceu hoje. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, não precisa nem se levantar, a palavra que se encontra em Atos, no capítulo 12. Isso é uma palavra rápida, tá? Qual uma apresentação? Atos, no capítulo 12, versículo 1. Bem, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, estamos nessa noite diante da Tua Palavra, para poder ouvir o que o Senhor, ó Pai, quer conosco, Senhor. Por favor, Senhor, abre o nosso coração, a nossa mente, Pai, para receber do Senhor a Tua Palavra, Senhor, para receber do Senhor o alimento, Senhor. Que Teu Espírito possa nos tocar, para que possamos dar glória ao Teu nome, para que possamos engrandecer ao Teu nome nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então aqui, o livro de Atos, né, que foi escrito por Lucas, o evangelista Lucas, é um livro que é bem rico, muito rico. É um livro que é histórico, que conta a história da igreja, o início da igreja primitiva. E por curiosidade, a gente vem na escola dominical, a gente aprendeu que o livro de Atos ele é o único livro que não contém amém no final. E sabe por quê? Porque o livro de Atos conta a história da igreja, e a história da igreja ainda continua. Ela ainda não foi escrita até o final. O amém ainda não chegou. Então hoje nós escrevemos a história da igreja, né? O versículo 1 que nós lemos fala assim: por aquele mesmo tempo. E por aquele mesmo tempo nós precisamos nos fazer uma pergunta: que tempo é esse que Lucas ele começa a falar? É nos tempos onde a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, né, onde ocorreu a origem do cristianismo, no tempo onde a igreja ela estava em ascensão, no tempo onde o evangelista Lucas ele registrou vários momentos onde o Espírito Santo cooperou com as pessoas através dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, dos tempos onde ocorreram muitas conversões, tanto em Israel como fora de Israel, o tempo onde a palavra de Deus ela era pregada com temor, ela era pregada com reverência, ela era pregada com verdade, no tempo onde os homens tinham a convicção que convinha obedecer mais a Deus do que aos homens,
num tempo onde a igreja ela estava estabilizada, porque o coração do povo era um, eles eram um no partir do pão, eles eram um na oração. A igreja ela começou a crescer, e por causa desse crescimento, a igreja ela passou a ser perseguida, né? Então ela parou de ser tolerada, ela parou de ser suportada, então ela começou a ser perseguida. Muitas das pessoas daquele tempo, elas preferiram morrer, serem martirizadas por causa do Evangelho, ao negar o nome do Senhor Jesus Cristo. E quanto mais ela crescia, quanto mais ela se expandia, ela era perseguida. Talvez seja por causa disso que você está sendo perseguido. Talvez seja por causa disso que as coisas começaram a ser mais difíceis para você. Talvez seja por causa disso que as pessoas que eram um pouco mais próximas viraram as costas para você, porque você teve o conhecimento de Cristo. Você passou a entender que o Senhor te resgatou. Você passou a entender que Jesus Cristo te comprou, que o Espírito Santo te moldou e que a palavra do Senhor te transformou. E agora você é uma pessoa nova, porque você teve um contato com a palavra de Deus. Os seus olhos, eles foram abertos. Você olhou para os padrões divinos, para a palavra de Deus. Você comparou a sua vida e você passou a entender que você necessitava de salvação, que você necessitava de perdão, que você necessitava ser perdoado. E que Deus, através de Cristo, Ele supriu todas essas coisas. Você, antes de conhecer a Deus, andava na contramão de Deus. Você hoje anda na contramão do mundo. Talvez seja por isso que dói tanto crescer para Deus. Talvez seja por isso que dói tanto ser perseguido por causa de Deus. Então, naquele mesmo tempo, esse Herodes, que não era o Herodes o Grande, Herodes o Grande foi na época de Cristo, onde ele cometeu uma atrocidade. Ele matou várias crianças inocentes, ele cometeu uma chacina onde crianças de 2 anos para baixo foram mortas. Também não é o mesmo Herodes que era conhecido como Arquelau, que levou Cristo para ser no tribunal dele, julgou a Jesus. Esse Herodes aqui foi depois da morte de Jesus. Ele era conhecido como neto do Herodes o Grande, o primeiro Herodes. Ele estendeu a sua mão para maltratar a igreja, para tratar a igreja de Deus com brutalidade, para tratar a igreja de Deus com grosseria. Então, quando ele decide estender a sua mão para maltratar a igreja, ele mata Tiago, que era irmão de João, que era filho de Zebedeu. Tiago, naquela época, ele era uma das colunas da igreja, um dos principais líderes da igreja. Embora o livro de Atos não relata a respeito das suas obras, nós sabemos pelos evangelhos que ele foi uma das pessoas mais importantes, porque todos os momentos em que Jesus ele estava, até mesmo nos seus momentos mais íntimos, Tiago, Pedro e João, eles eram um dos que sempre estavam com Cristo. Tiago ele estava na ressurreição da filha de Jairo. Tiago estava lá em Mateus 17, quando Cristo ele se transfigurou no monte. Tiago ele estava no Getsemane, quando Cristo ele estava no seu pior momento. Ele era uma das colunas da igreja. E Herodes pegou e matou ele, degolado, decapitado. Só que assim que aconteceu isso, se cumpriu uma das palavras de Deus na vida dele. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus, no capítulo 20, quando Jesus ele está subindo para ir até Jerusalém, a mãe de Tiago, alguns estudos apontam que era Salomé, chegou até Cristo e falou assim para ele: permite que esses meus 2 filhos, um se assenta à tua direita e outro à tua esquerda no seu reino? Jesus olha para aqueles 2 e fala: vocês podem beber do cálice que eu bebo? Eles disseram: sim, nós podemos. Jesus disse: certamente vocês irão beber o cálice que eu bebo, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não convém a mim dar a vocês. Esse cálice que Jesus
ele estava referindo justamente à morte de Tiago, o modo que ele morreu por causa do Evangelho, o modo que ele se entregou por causa do Evangelho. Então, às vezes, para a palavra de Deus ela se cumprir na nossa vida, ela dói, ela machuca, ela fere. Mas se são os propósitos de Deus, quem é que pode impedir? O versículo 3 vai nos dizer: e vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Então Herodes, para que ele pudesse continuar agradando o povo, principalmente os religiosos da época, que era contra o cristianismo, que era contra aquela doutrina, que era contra aquele estilo de pregação, ele decidiu prender outro líder, que também era respeitado pelo povo. Esse homem não era nada mais, nada menos do que Pedro. Esse Herodes, ele tinha uma certa paixão pela popularidade. Ele tinha uma certa paixão pela fama. Ele tinha um ego muito grande, tão grande, que o seu pecado era tão grande que foi isso que o matou. Se a gente continuar lendo o texto, a palavra do Senhor vai nos mostrar que ele conseguiu fechar um acordo com duas cidades, Tiro e Sidom. Esse acordo foi tão bom que as pessoas começaram a exclamar: voz de Deus e não de homens. E por ele não ter dado a glória a Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer que veio um anjo e o feriu. Alguns estudos vão nos dizer que ele morreu com alguma infecção no seu intestino, na sua barriga. Então ele foi e prendeu a Pedro. A igreja, ela havia acabado de perder um dos seus principais líderes, uma das suas colunas, uma das suas referências. E agora ela estava prestes a perder a Pedro. Pedro, que outra hora em João, no capítulo 20, vai nos dizer que depois que Jesus ele morreu, Pedro e os demais apóstolos, com medo dos judeus, com medo do que os judeus poderiam fazer com eles, ficaram trancafiados dentro de uma casa para que eles não pudessem morrer. Pedro, que em outra hora, em Lucas, no capítulo 22, a palavra do Senhor vai nos dizer que o próprio diabo, o próprio Satanás pediu a alma de Pedro para que ele pudesse se andar e penetrar como um trigo. A Bíblia diz que Jesus rogou e intercedeu por ele, e Jesus fala para Pedro: olha Pedro, quando você se converter de verdade, fortalece os teus irmãos. Aquele Pedro que outra hora, quando Jesus ele estava sofrendo no Getsêmani, a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro, quando as pessoas vieram até Jesus como se ele fosse um ladrão, um salteador, porque vieram prender a Jesus com espada, com porretes, vieram para realmente machucar e maltratar a Jesus, Pedro ele pega a sua espada, desembanha a sua espada e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, conhecido como Malco. Onde Jesus pega e diz para ele: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que fere pela espada, esse será ferido, aquele que mata pela espada, esse será morto. Se eu quisesse, eu rogaria para o meu pai e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos. Mas agora, esse Pedro aqui nessa ocasião, ele estava diferente. Ele estava convertido, ele estava sendo levado, ele estava sendo preso por amor ao nome do Senhor, por amor ao nome do seu Deus. Ele estava pronto para glorificar a Cristo. E a Bíblia diz que tudo isso aconteceu na época da Páscoa, na época dos pães asmos. Se nós olharmos a palavra de Deus em Êxodo 12, nós vamos entender melhor como que era celebrado a Páscoa dos judeus. Eles tinham alguns dias de festas e eles costumavam comer algumas frutas amargas para lembrar como que era ruim, amargoso estar sendo escravo lá no Egito. Mas também era uma ocasião onde eles celebravam a saída deles da escravidão. Então, enquanto muitos estavam celebrando a sua liberdade, Pedro estava preso. Então, existem algumas pessoas que não querem ver o teu bem. Existem algumas pessoas que se alegram com a tua dor, que se alegram com o teu mal. Mas o Senhor é aquele que nos diz: eu não te deixarei e eu não te desamparei.
O Senhor é aquele que diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, esse descansará. A palavra do Senhor está dizendo que Ele é onipotente. Onipotência é o poder sobre toda a natureza. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele é que põe limite aos mares. O mar pode estar bravejando, o mar pode estar na sua fúria, mas Deus estabeleceu o limite onde Ele não pode ultrapassar. Porque Deus, Ele é onipotente. É Ele que acalma as tempestades. É Ele que acalma os ventos. É Ele que nos ajuda. É o onipotente. E o versículo 4 diz: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 paternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo. Pedro, ele estava no cárcere, ele estava preso, ele estava algemado, ele estava preso entre 2 soldados, um à sua esquerda, outro à sua direita. Ele estava preso por 4 paternos de soldados, ao todo 16 soldados, guardando este homem. Mas do porquê disso? Se a gente olhar a palavra de Deus em Atos, no capítulo 4, depois que Pedro e João eles fizeram aquela cura milagrosa na porta do templo da Formosa, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles foram pegos dentro do templo pelos guardas do templo e eles foram presos. Como já estava tarde, eles foram julgados no outro dia. No outro dia eles foram soltos. Em Atos, no capítulo 5, no versículo 19, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles também haviam sido presos pela segunda vez, mas eles foram milagrosamente tirados da prisão pelo anjo. E aqui Pedro ele é preso pela terceira vez, em segurança máxima, porque eles não queriam perder essa cabeça. Os cristãos naquela época, eles tinham uma fama meio diferente daqui do povo. Porque eles tinham uma fama de que criam um Deus que ressuscitava mortos. E esses mortos que eram ressurretos, eles andavam nas ruas. Olha lá, o exemplo de Lázaro. Eles tinham a fama de ver vários milagres acontecer, de ver cadeias sendo quebradas, algemas sendo caídas. Então esse Herodes, por precaução, ele deixou com que a segurança daquele cárcere, daquela cela, fosse uma segurança impenetrável, uma segurança máxima. Aquele Herodes havia pensado que Pedro ele estava nas suas mãos, mas Pedro ele estava nas mãos de Deus. Pedro ele estava nas mãos do Senhor. Você está nas mãos do Senhor. A sua família está nas mãos do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. O seu trabalho está nas mãos do Senhor. As suas obras que você faz estão nas mãos do Senhor. Os seus testemunhos estão nas mãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que está perto, que está próximo. A Bíblia diz que Ele é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Ele está conosco, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. O versículo 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A Bíblia ensina que a igreja fazia contínuas orações por eles. Orações incessantes, sem interrupções, incansáveis, da mesma forma que a gente faz em todos os cultos através do caderno de oração. Eles fizeram isso em favor da vida de Pedro. Quero dizer algo para te animar, que por trás dos bastidores existem pessoas que oram por você, existem pessoas que oram pela sua família. Você não está sozinho, você não está sozinha. Existem pessoas que oram pela sua vida, que acredita na sua capacidade, que acredita no seu potencial, que acredita no seu chamado, que acredita que você pode dar frutos ao Senhor. Então, não é tempo da gente olhar para trás, não é tempo da gente colocar a mão no arado e querer voltar. É tempo da gente se manter de pé, é tempo da gente continuar prosseguindo nos caminhos do Senhor, porque embora seja difícil, é o Senhor quem nos sustenta, é a oração da igreja que nos sustenta. A palavra do Senhor vai nos ensinar em Êxodo, no capítulo 17, quando o povo de Israel, eles foram militar contra o povo amalequita. A Bíblia diz que Josué, ele desembanhou a sua espada e arrumou alguns homens e foi guerrear, enquanto que Moisés, Arão e Hur subiram ao alto monte.
Enquanto Moisés ele mantinha as suas mãos de pé, o povo de Israel prevalecia contra os amalequitas. Mas quando ele abaixava as suas mãos, o povo de Israel começava a perecer. Então Arão e Hur, quando eles notaram isso, eles tiveram uma estratégia que foi de Cristo. Eles colocaram uma pedra para que Moisés pudesse se assentar. Uns colocou ao seu lado direito, outros colocou ao seu lado esquerdo, e ambos começou a sustentar as suas mãos para que eles pudessem vencer a guerra. É isso que a oração faz na minha e na sua vida. Ela nos sustenta para vencermos as guerras, para vencermos as batalhas da nossa carne, para vencer as batalhas que são visíveis, as lutas diárias. Por isso nós precisamos nos apegar à oração e se apegar com quem ora. A Bíblia diz então que na mesma noite em que Herodes estava para apresentar Pedro como um espetáculo ao mundo, o Senhor enviou o seu anjo naquele lugar. Versículo 6 diz assim: e quando Herodes estava parando fazer, nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E a gente pode notar uma coisa que é muito agradável nessa passagem, que enquanto a igreja ela estava orando, o milagre ele já havia acontecido. Só que houve um tempo para que o Pedro chegasse justamente no local onde ele estava orando. Quero dizer para você que o seu milagre ele já aconteceu, só que ele só ainda não chegou. O seu milagre já aconteceu, mas ele ainda não chegou. As cadeias elas já caíram, os vícios eles já foram vencidos, as causas elas já foram ganhas, as prisões não foi para a morte, mas foi para a vida, foi para manifestar o poder de Deus, foi para contrariar a esperança dos judeus, para contrariar a esperança de Herodes. O poder de Deus que há de se manifestar é para contrariar aqueles que não acreditam, mas, aleluia, para que Deus possa manifestar o seu poder na vida daquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, sabe? Deus ele manifesta o poder dele para aquelas pessoas que dizem que não tem mais jeito, para aquelas pessoas onde as pessoas olham, a sociedade olha na minha cabeça e diz que é cadeia ou caixão. Deus ele manifesta seu poder para aquela mulher que ela é estéril, porque o poder de Deus ele é surpreendente. Aleluia. É por isso que nós, como igreja, precisamos nos apegar às misericórdias de Deus. As misericórdias do Senhor é a sua bondade em ação a respeito da minha e da sua vida, porque é Ele quem traz alívio para a nossa dor, é Ele que tem paciência conosco, Ele é longânimo conosco quando nós pecamos. É por isso que nós devemos nos apegar à sua misericórdia, e a misericórdia do Senhor é o motivo da nossa esperança, da conversão dos nossos familiares. Ele é misericordioso. Por isso precisamos andar por fé e não por vista, para crer nessa palavra. No versículo 7 vai nos dizer: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das suas mãos as cadeias. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que a ilharga aqui, alguns vai nos dizer que é da cintura até o ombro. Então o anjo pegou e tocou a Pedro e despertou ele quando ele estava dormindo. O Senhor me fez entender, quando eu estava lendo essa palavra, que não era mais tempo da gente ficarmos na prisão. A palavra de Deus ela vem para nos dizer que Ele vem para nos levantar, porque o anjo do Senhor ele tocou em Pedro fisicamente, mas a palavra do Senhor, de uma maneira espiritual, está nos tocando nessa noite para nos levantar. O Senhor nos concede o seu toque, porque o toque, ele vem para nos despertar, ele vem para nos dizer que ainda nós precisamos comer e beber, porque a nossa caminhada ela é longa. O toque vem de Deus, mas o levantar, esse despertar, o sentir a presença de Deus vem de nós. Nós precisamos buscar a Ele. Nós precisamos nos derramar a Ele. Nós precisamos entender
entender quando Ele falar conosco. Nós precisamos parar de ser pessoas que têm dura serviço, que não se dobra, que não se ajoelha, que não se rende à tua vontade. Porque foi como o pastor falou, Ele quer se manifestar a nós. Louvado seja Deus. Sabe? E o que é mais legal dessa história? É que todas as atitudes que o apóstolo Pedro ele tomou, ele estava dentro da cela, ele estava dentro da prisão. Aí, se nós pararmos para se atentar no texto, mesmo que ele estava na prisão, resplandeceu uma luz, certo? Mesmo que ele estava algemado, ele foi tocado e as cadeias elas caíram. Mesmo que ele estava nu, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele se cingiu. Mesmo que ele estava descalço, ele se calçou. Mesmo que ele estava sem a sua capa, ele voltou a colocar a sua capa. Começa a aprender com isso que o Senhor está nos chamando para tomarmos atitude mesmo dentro das prisões. Porque tomar dentro da prisão, porque não é tempo de nós ficarmos presos, é tempo de nós retomarmos tudo aquilo que é nosso, é tempo de nós voltarmos a nos cingir, é tempo de nós voltarmos a calçar as sandálias do Evangelho, ter aquele senso de urgência em prol das almas, em prol das vidas, em prol das pessoas. É tempo de nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, falar da palavra de Deus, como o salmista diz, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abra a tua boca e eu te encherei. Esse é tempo de nós voltarmos a nos revestirmos com toda a armadura de Deus, levantarmos o escudo da fé, manejar a espada do Espírito, cingir os nossos lombos, estar preparados para cumprir o ID, cumprir o Evangelho de Deus nas nossas vidas. É tempo de nós levantar esse escudo para podermos apagar os dardos inflamados do inferno. É tempo de nós revestirmos a nossa mente com todo o entendimento de Cristo, levar nossa mente presa, cativa em obediência à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: como crerão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Como eles crerão naqueles que eles nunca ouviram? A palavra do Senhor nos diz que se nós ouvirmos a voz do Senhor, para nós não endurecermos o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de nós vencermos a nossa incredulidade, para a gente não ser semelhante às ondas do mar, como o Tiago escreve, que é levada de um lado para o outro, arrastado de um lado para o outro, para a gente não ser levado por qualquer tipo de doutrinas, porque por causa disso muitas pessoas estão tendo problemas em igrejas afora, né? Porque as pessoas elas valorizam mais o nosso testemunho do que a nossa palavra. Por isso que é tempo de nós vivermos a palavra de Deus. Em Mateus 7, Jesus vai nos dizer que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, onde veio a chuva, correram os rios, bateu o vento com força, com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava firmada, alicerçada na rocha. Mas a palavra do Senhor também nos diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia, onde veio tudo isso e derrubou aquela casa, porque ela não estava firmada na rocha. Sabe o que é o mais louco dessa situação? É que a Bíblia diz que os guardas, eles estavam com sentinelas, eles estavam atentos, eles estavam ligados, eles estavam espertos, né? Durante toda essa situação. A Bíblia não relata que eles estavam dormindo, mas a palavra do Senhor diz que eles não viram a luz que apareceu lá, eles não viram Pedro se cingindo, eles não viram as cadeias, as algemas caíram, eles não viram o barulho das algemas caírem naquele lugar. Mas sabe por que disso? Porque milagre não se explica. Milagre não se explica. Milagre simplesmente acontece. Milagre simplesmente crê. Aqueles que estão de fora, eles não vê, mas aqueles que estão dentro, aqueles que têm a visão do Senhor, aqueles que têm a visão do céu, aquele que é ligado na videira, esse consegue perceber os milagres do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, testemunho.
Testemunho quando o Senhor começar a trazer a luz na sua mente, quando você começar a ler a palavra de Deus e começar a entender um versículo, você começar a entender, a interpretar o texto, é a luz da palavra de Deus na sua mente. Testemunha a Ele quando você for tocado pelo Senhor, porque é Ele quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Testemunho quando você calçar as sandálias do Evangelho e sair das missões. Pregar, levar alimento, sim, testemunho não é para ser visto pelos homens, mas é para trazer fome e sede da igreja, para eles também começarem a ter essa sensibilidade de querer atender essas causas. Testemunho quando você for colocar a sua capa, quando você for suprido pelo Senhor, quando você for aquecido por Deus, quando as demais coisas for acrescentadas na sua vida. E para encerrar, o versículo 8, a palavra de Deus vai dizer: e disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas alparcas, e ele assim o fez. E disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Mas, quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se iria abrir por si mesmo. E teve saindo percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro ele tornou para si, e ele entendeu que aquilo era real, não era uma visão. Quando o Senhor realmente tocar pela fé, você vai entender que tudo que o Senhor faz é real, não é visão. Amém? Na lista da oportunidade, as palmas engrandecem todo o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. No nosso coração, né? Deus, Ele é